nossa aqui, querida tabela, que tem uma periodicidade, por isso que chama tabela periódica. Então, gente, até 1940, ou seja, depois que o elétron foi descoberto, depois daquelas grandes experimentos que a gente viu, do Millikan, do Thomson, do Rutherford, então 1940, né, talvez a idade que o avô de vocês nasceu, mais ou menos, nessa época do nascimento do avô de vocês, talvez alguma coisa assim, né? O que era conhecido até então era o urânio, tá? Então, vocês estão vendo aqui que eu marquei o urânio. Até o urânio era conhecido, né? Não se conhecia mais elementos, ou seja, o número atômico 92. E eles são, por isso que eles são chamados de transurânios, porque eles aparecem após o urânio na tabela periódica. Então, após o urânio, Netuno, Plutônio, Americio, ou seja, todos esses aqui, 104, 105, etc., todos esses daqui são chamados, então, de transurânios, porque eles vêm depois da tabela periódica. Em 1896, Becquerel descobriu que o urânio emitia radioatividade. E depois, em 1899, a Marie Curie isolou o polônio, de número atômico 94, que eu marquei aqui. Deixa eu ver. Não marquei. Não marquei. Gente, o polônio está aqui, ó, número 84. Ela isolou esse elemento, né? E também o rádio, número 88, né? Então são os elementos radioativos aqui descobertos. Naquele livro do Brown, tem lá umas notinhas, né, a mais, uns textos suplementares ali que mostram umas curiosidades muito legais. Né? Então, por exemplo, ele fala que 1944 a 1958, né, um químico da Universidade da Califórnia, o Seaborg, né, ele identificou elementos dos números 95 até o 102. Olha só, gente, então, 95 ao 102. Essa parte aqui, ó, Americio, Cúrio, Berkélio, Califórnio, Einstênio, Férmio, Mendelévio, né? Esses elementos aqui foram, então, descobertos aqui, na metade do século XX. Não faz quantos anos? Nós estamos em 1950, 70 anos que esses elementos foram descobertos. E é interessante vocês virem os nomes dos elementos, né? A gente decora, mas depois a gente fala por quê. Por exemplo, polônio. A Marie Curie descobriu o polônio, na verdade, ela isolou o polônio e ela pôs esse nome, né, de polônio em homenagem ao seu país. A Marie Curie era polonesa. Né? E depois o rádio, porque foi ela que descobriu a radioatividade. Então ela pôs o nome de rádio, porque emitia radioatividade. Isso eu acabei de falar aqui alguns transurânios, né? Por exemplo, Berkélio. Berkélio é o nome de um cientista califórnio, possivelmente porque o cientista que descobriu era da Califórnia e ele pôs o nome de Califórnio. Einstênio, olha, em homenagem a Einstein. Férmio, possivelmente em homenagem a Fermi. Mendelévio, o número, não precisa nem falar por quê, né? É em homenagem a Mendeleev. Olha, ele ganhou o nome de um elemento aqui. Nobélio, possivelmente por causa do prêmio Nobel. E aí vai, cada um dos elementos, cada nome aqui tem uma nomenclatura em homenagem a alguma coisa. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, então tem elementos aqui na tabela. Vocês estão vendo bem essa tabela? Está clara para vocês, com o nome, os símbolos, os números, tudo, gente? Está claro? Tá sim. Tá joia, Letícia. Então, olha lá. Quando a gente, um símbolo de um elemento, ele tem
ou uma letra ou duas letras. Quando é uma letra, é letra maiúscula, em letra de forma, né? Então, carbono é um C, nitrogênio, N. Mas, por exemplo, polônio é um P maiúsculo e o O minúsculo. Isso são convenções, mas quando vocês forem escrever, por favor, nunca escrevam duas letras em letra maiúscula, né? Se você tiver que escrever sódio, é N maiúsculo e A minúsculo, não N e A maiúsculo, tá bom? Então, gravem isso, por favor, né, que são convenções, mas faz toda a diferença quando você estiver no ambiente de trabalho, quando você estiver emitindo um relatório, mesmo aqui na universidade. Então, são princípios básicos, por isso que a gente chama de química geral. São coisas básicas que muita gente já sabe disso, mas muitos ainda não sabem, né? E da onde vem essa convenção? Quando você quiser falar, você fala assim, foi a IUPAC que estabeleceu isso, tá? Então, nós estamos vendo aqui, ó, que todos esses átomos aqui, gente, eles são, então, eles vão se combinando. Então, esses são os átomos que os mais recentes aqui que vocês estão vendo, a tabela está completinha hoje, né, não tem nenhum espaço vazio, todos eles, para existirem, eles têm que se combinar, eles se combinam. Porém, tem alguns que não precisam se combinar. Por que eles se combinam? Para manter uma estabilidade. Então, um elemento, ele se combina com o outro, combina com dois, com três, com quatro, ele forma uma combinação, formando as moléculas, né? Mas eles fazem isso para entrar numa estabilidade. E aí, tem alguns que não precisam se combinar, por isso que eles são chamados de gases nobres. Vamos voltar um pouquinho, que é essa fileira aqui do hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e aqui está esse organessônio, né, que é o último aqui colocado como um gás nobre. Então, esses gases aqui, ó, eles são chamados de nobres porque eles não se misturam com os outros. Eles estão isolados e eles estão estáveis. É por isso que chama de gases nobres, né? E todos os outros elementos se combinam ganhando ou perdendo elétrons para ficar igual aos gases nobres, com a estabilidade dos gases nobres. Tá? Bom, vamos lá então? Então, a maior parte da matéria é composta por moléculas ou íons, a maior parte, não todas, não é 100%, né? Como a gente falou agora, os gases são isolados. Então, quando a gente pensa em oxigênio, O2, você fala, mas o O2 ele não está isolado? Não, ele está combinado, são dois átomos de oxigênio. Então, eu tenho um oxigênio, outro oxigênio, e eles se ligam. Já o neônio, o argônio, que são os gases nobres, eles existem em moléculas, em átomos isolados. Eles, como átomos isolados, eles vivem bem. Já o nitrogênio precisa de dois, o oxigênio precisa de dois, o hidrogênio precisa de dois átomos, né? Aí eles se combinam, fazendo, então, suas ligações químicas. E aí, então, a partir do momento que a gente tem essas matérias formadas por moléculas, nós temos as fórmulas, né? Então, as fórmulas químicas mostram para nós a combinação desses elementos. Vamos lá, então. Olha aqui, por exemplo. C6H12O6. Outra convenção. O número de átomos numa molécula, ele fica pequenininho embaixo à direita, né? Você olhando assim, então é assim que a gente simboliza, né? O 6 embaixo, o 12. Significa que eu tenho aqui 6 átomos de hidrogênio ligados com 12. Como é que eles estão ligados? Não importa nesse momento do curso como essas ligações acontecem, que estrutura ele tem. Apenas nós estamos falando dessa forma. Eu sei que é uma molécula e eles precisam estar dessa forma aqui. São 12 hidrogênios, 6 oxigênios e 6 carbonos ligados. E tem uma outra forma de representar, né? Então, sim, isso aqui a gente chama, o que ele é? Ele é um composto molecular, porque é uma molécula. A partir do momento que eu tenho uma molécula, então o que é a molécula? A molécula é uma combinação de átomos. Isso é uma molécula, tá? Ou seja, um composto molecular. Bom, e tem uma outra forma também da gente representar, que está lá no texto que eu passei para vocês, que é a fórmula mínima.
né? Aqui que mostra a fórmula mínima. Eu vou pôr aqui para vocês. Então, como é que eu represento essa fórmula aqui que eu esqueci de falar? Desculpe, é a glicose, né? É a molécula da glicose, que a gente ouve falar muito hoje, né? Por causa da diabetes, muita gente tem diabetes, que é excesso de açúcar no sangue, né? Então, o açúcar, a glicose, olha aqui a molécula do açúcar. E temos uma fórmula mínima, que representamos desse jeito aqui, ó, CH2O. Isso, gente, não muda muita coisa, né? Quando eu mostro, falo assim, CH2O é muito estranho, mas é uma forma também de representar, por quê? Por causa de algumas técnicas analíticas que mostram para nós a proporção dos átomos e não a fórmula exatamente. Nós daqui a pouco vamos falar disso, eu vou mostrar até um exemplo. Então, olha só, o que eu pego a fórmula da glicose, C6, eu divido pelo menor número, né? 6 dividido por 6, 1, 12 dividido por 6, 2, e 6 dividido por 6, 12 dividido por 6, 2, desculpe, 6 dividido por 6, 1. Eu tenho a representação aqui da fórmula mínima. Gente, essa fórmula mínima aqui, olha, que vocês estão vendo, pode ser que muitos de vocês que trabalharão na indústria ou com algumas técnicas de determinar elementos, por exemplo, existe uma análise que chama análise elementar, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Eu já falei carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio e enxofre, tá? São 5 elementos que determinam por uma técnica chamada análise elementar. E essa análise elementar serve, por exemplo, para eu fazer análise de um polímero, análise de um combustível, né, que normalmente tem esses 5 elementos na sua composição. Você manda para um laboratório, ele te dá a resposta e você constrói a fórmula mínima e a partir daí você faz cálculos, por exemplo, de emissão de gás carbônico, você consegue fazer outras, conhecer o seu material que, por exemplo, pode ser desconhecido. Então, eu estou falando para vocês que essas coisas, mas como que eu vou? Não sabe, essa fórmula mínima não diz muita coisa. Mas a fórmula mínima hoje, quem está aqui na aula, né, assiste essa aula e vai falar, um dia lá na frente pode ser que alguém fale para você, temos que fazer a fórmula mínima desse composto para que nós estamos trabalhando. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa indústria química, ou se você estiver desenvolvendo materiais, né? Nós temos aqui físicos, nós temos matemáticos, temos os engenheiros aqui no nosso curso químicos, né? Tá bom? Então, é isso a fórmula mínima. Olha só, agora vem um ponto muito importante. Gente, vocês estão cansados? Querem dar uma paradinha de uns 5 minutos para dar um relax na cabeça, tomar uma água e... Oi? Eu quero um minuto. Vamos fazer 5 minutos, gente, de um intervalo, e a gente volta, ó, são 9h14 aqui no meu, 9h29, não, 29 não, 9h19, ó, a gente volta aqui, tá bom? Dá uma levantada, toma uma água, a gente volta, porque agora nós vamos falar de um assunto muito importante. Beleza, no livro do Brown, né, todas essas figuras, e eu estou trazendo aqui para a gente discutir um pouquinho mais. Então, a gente falou de moléculas. Então, lá no slide anterior, deixa eu escrever aqui, ó, a maior parte da matéria é composta por moléculas ou íons, né? Então, moléculas é essa combinação. Agora, o que são os íons? Íons. Íons, eles são formados quando há uma transferência de elétrons. Os átomos são neutros, né, que nós estávamos falando agora. Prótons, e a mesma quantidade de prótons é a quantidade de elétrons. Isso é um átomo neutro. Bom, nem todos os átomos, quando estão neutros, são estáveis. Por exemplo, vamos pegar o átomo de sódio, que está esse roxo aqui, né? Essa corzinha lilás aqui. Olha lá. Ele tem 11 prótons no seu núcleo, 11 elétrons. Quando ele se combina com o cloro, que tem 17 prótons e 17 elétrons, o
que acontece? Esse átomo de sódio, ele perde um elétron para o cloro, que ganha esse elétron. Uma coisa aqui, ó, eu tenho um átomo de um certo tamanho, quando ele perde o elétron, ele diminui de tamanho. Então, o íon sódio é menor que o átomo de sódio neutro, porque ele perdeu um elétron, tá? E o cloro, ele tinha lá o seu número de elétrons, seu número de ele ganha um elétron, ele aumenta de tamanho. Então, esse desenho aqui é para ilustrar, para a gente enxergar, então, quando perde e ganha elétrons. O sódio, que era neutro, perde elétrons. Elétrons são cargas negativas. Portanto, o sódio, que era zero, digamos assim, se ele perdeu carga negativa, ele vai ficar positivo. Então, o íon de sódio é um íon com uma carguinha positiva. A gente põe esse mais aqui em cima, significando que ele tem prótons, um próton a mais, né? Porque ele perdeu um elétron. E o cloro, ele era neutro, ganhou um elétron, ganhou uma carga negativa, então ele fica negativo. Esse menuzinho aqui, pequenininho do lado esquerdo, acima dele. Tá? Esquerdo não, direito, desculpa. Então, o sódio, ele vai ficar positivo, ele é um íon. O cloro, ele vai ficar negativo, ele é um íon. Um íon positivo é chamado de cátion, e o íon negativo é chamado de ânion. Então, cátion sempre está ligado a um ânion. Cátion é um íon, ânion é um íon. Cátion, íon positivo, e ânion, um íon negativo. Tá? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? E quando eles se combinam, olha, eu falei e não deixei ninguém falar, né? Quando eles se combinam, então, formam um cristal. Né? Eles combinou, formou uma substância. Olha lá, é um sal, né? Aquele cristal. Olha a organização desses íons aqui, né? Eles estão organizados de uma forma cristalina. Vocês, ao longo dos seus cursos, vocês vão ver muito falar em cristal. O que é cristal? Os cristais, né? Os cristais da natureza, é isso, é um rearranjo de átomos de uma forma que vão formar diferentes formas geométricas, inclusive, né? Nesse caso, nós temos aqui um cubo, tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês a nossa tabela periódica novamente. Olha o que nós temos aqui, gente. A tabela periódica. Agora vamos mostrar algumas periodicidades. Olha só. Do lado a família 1A, nós temos eles têm essa característica de perder um elétron. Todos eles formam um cátion, olha só, cátion positivo, né? Uma carga positiva. Olha, todos eles têm essa característica. Li mais, Na mais, K mais, Rb mais, CS mais. Todos eles são cátions com uma carga positiva. Eles têm essa tendência. A família 2A, todos eles têm essa tendência de perder 2 elétrons. O magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário, né? Vocês estão vendo aqui. Então, eles têm essa tendência de perder 2 elétrons, portanto, formar carga positiva, 2. Já do lado direito da tabela, né, a gente tem aqui o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Esses dessa família têm as características de ganhar um elétron. Então, todos eles formam esses ânions com uma carga. E da família 6A, menos 2. Todos eles com menos 2 aqui. Olha só. Então, por isso que o Na, olha, quando forma NaCl, ele está de um lado da tabela junto com o outro. Esse aqui é um exemplo clássico porque dá uma combinação certinha, que é o cloreto de sódio.
Mas também eu posso fazer fluoreto de sódio? Posso, é possível, existe, né? Olha, o flúor está aqui com uma carga negativa, ele pode, então, ele tem essa tendência de ganhar. E o sódio pode ser fluoreto de potássio? Pode, a gente pode formar essas combinações. Essas cargas aqui é o que é o número de oxidação, que a gente chama. Que também foi uma das perguntas lá da nossa avaliação diagnóstica, né? Então, o K, qual é o número de oxidação do potássio? Mais 1. Qual é o número de oxidação do cálcio? Mais 2. Número de oxidação do cloro? C é o menos 1. Então, isso aqui são os números que a gente chama de número de oxidação, né? É o número, são as valências deles, tá bom? E olha a periodicidade aqui, né? A combinação dos extremos, que dá para formar os sais. Então, olha, as famílias, né? Olha aqui, ó, olha esse período, vamos pegar esse período aqui. Todos esses daqui, ó, ganhando um elétron. E todos esses daqui, desculpa, ganhando elétron não, né? Esses todos têm, então, 3 camadas ao redor do núcleo. Não dá para a gente ver aqui, porque precisa de mais informações para a gente ver. Mas importa isso aqui. Gente, a família 7A, ela chama família dos... Tem algumas famílias que têm uns nomes especiais, né? Alcalinos, que é 1A, alcalinos terrosos, que é 2A, halogênios, que é do 7A. Halogênios vem de als, que significa sal, e gene, que quer dizer formar. Ou seja, são elementos de uma família que formam sais. Por isso, o seu nome em grego, que vem do grego, halogênios. Né? Para nós não faz muito sentido, porque, mas para um grego, né, quem conhece grego, começa a fazer mais sentido as coisas. Então, por exemplo, a família 6A, são os calcogênios, porque eles, cálculos que vêm de cobre, porque esses elementos aqui, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, eles aparecem em sais de cobre na natureza, então eles são chamados de calcogênios, também do grego, né? Então, olha lá, a gente pôs aqui, então, o Na+, o Cl-, que são os cátions, que são os ânions. Eles se combinarem. Então, o flúor e o cloro não vão se combinar. Eles vão se combinar, como eu falei para você, alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Mas não significa que somente vai haver a ligação. Por exemplo, eu tenho cloreto de ferro. O ferro, né, ele é um metal de transição. Ele está aqui nessa parte da tabela. Então, ele não está exatamente no oposto, mas ele se combina com o ferro. O oxigênio, por exemplo, ele não vai combinar com o enxofre sozinho. Mas, por exemplo, ácido sulfúrico é o enxofre combinado com oxigênio, que por sua vez está combinado com hidrogênio. Então, Letícia, é muito difícil apenas assim a gente falar, isso dá certo porque está aqui na tabela periódica, ou não dá porque não está na tabela periódica, não dá muito nisso. Então, por exemplo, H2SO4, olha lá, eu tenho um enxofre, né, quando a gente fala em SO4, H2, olha, o hidrogênio está aqui, o enxofre está aqui, mas o oxigênio também está aqui. Mas eles não se combinam somente, né? Tem também as suas combinações, né? Mas ele pode formar, por exemplo, SO2. Né? SO2 existe. Então, aí você fala, mas ele não tem somente essa tendência de formar de perder um elétron, desculpa, de ganhar 2 elétrons e o outro ganhar 2 elétrons, eles têm essa tendência, mas quando eles se combinam, eles também podem mudar o seu comportamento no sentido de doar elétrons por causa dos tipos de ligações que são formadas. Né? É muito complicado eu generalizar aqui para vocês nesse momento, fazer essa generalização. Né? O que eu coloquei aqui é mais uma coisa bem ampla para a gente começar a ter essa noção. Você vai entender melhor à medida que a gente aprender ligações químicas, um pouquinho mais lá para frente. Tá? Mas, por exemplo, flúor e cloro, né?
assim de cara, eles não se combinam, eu posso dizer para você. Mas, por exemplo, o oxigênio e o cálcio, eles se combinam. O oxigênio se combina com o cálcio. O oxigênio, ele vai, olha lá, o cálcio, ele tem a tendência de doar 2 elétrons, e o oxigênio de receber 2 elétrons. Então, eu posso formar CaO, né? Que vai chamar de óxido de cálcio, tá bom? Então, posso fazer isso também, né? Bom, acho que eu não respondi muito bem a sua pergunta, por falta ainda de a gente ter subsídios para isso, porque eu precisava explicar para você sobre diferentes tipos de ligações, né? Gente, quando a gente fala de uma massa de uma molécula, nós vamos falar em massa molecular. Massa molecular é a soma das massas atômicas. Então, por exemplo, NaCl, que a gente falou, qual é a massa molecular? É a soma do átomo de sódio e a soma, a massa atômica do sódio e a massa atômica do cloro. Então, eu somo essas duas massas, eu vou ter uma molécula, que é a combinação dos dois, portanto, eu vou ter uma massa molecular. E tem uma confusãozinha, que é a massa molar, né? Que é a massa de 1 mol de moléculas. Bom, por que a gente fala de... Sempre agora vai entrar aquela história do mol, do mol. Por que entra o mol na história? Vamos lá. Eu vou comprar ovo. Eu falo assim, eu vou comprar uma dúzia de ovos. Eu não falo, posso comprar 3, 4 ovos. Pode comprar, né? A gente normalmente fala uma dúzia. Então, é um conjunto de unidades. Né? Então, uma dúzia, 12 unidades. A gente pode falar uma dezena, né? São 10 unidades. Agora, átomos, a gente já viu que é uma coisa muito, muito, muito pequena, né? E a gente não pode falar em 1, 2, 3, uma dúzia de átomos. A gente tem que falar numa quantidade muito grande. Então, a gente fala nessa quantidade. 6,02 vezes 10 a 23 unidades. 6,00000, né? 602 e vai um monte de zero. Ou seja, essa quantidade enorme é a massa de 1 mol desse... a massa de 1 mol. E aí, então, essa é a massa molar, e não a massa molecular. Então, massa molecular é a massa de uma molécula. A massa molar é a massa de 1 mol de moléculas. E, normalmente, a gente sempre fala em 12. Não, 12... Eu ia falar do carbono 12, mas esquece. Normalmente, a gente fala, então, de uma quantidade muito grande, onde a gente fala em gramas. Então, aquela massa atômica da tabela periódica, o número que está lá, se eu te falar uma molécula, eu falo, por exemplo, vamos pegar o hidrogênio. O hidrogênio, a massa atômica é 1 UMA. E a massa molar é 1 grama. Né? Porque eu tenho 1 mol de hidrogênio, eu vou ter 1 grama. Vamos pegar um outro aí. Alguém dá um exemplo? Atômica do oxigênio é 16 UMA. 16 unidade de massa atômica. Mas 1 mol de oxigênio vai pesar 16 gramas. Tá bom? O número atômico é o número de prótons que ele tem no seu núcleo. Número de prótons. Mas o que mais que ele tem no núcleo além de prótons? Nêutrons. Nêutrons. Então, prótons mais nêutrons dá a sua massa atômica. Enquanto que só os prótons é o seu número atômico. Entendi. O oxigênio, ele tem 8 prótons, número atômico 8. Vamos pegar aqui, ó, eu tô com a lista. Depois vem e vai, né? Depois o nitrogênio, número atômico 9, um próton a mais. Esse um próton a mais vai ocasionar um elétron a mais, que vai dar essa identificação desse átomo. Né? Então, esse próton, lembra quando a gente falou dos isótopos? O que é o isótopo? Para ser carbono, tem que ter 6 prótons, né, no seu
núcleo. Mas eu tenho carbono 12, carbono 13, carbono 14, ou seja, eu tenho 6, 7, 8 nêutrons, e a soma de prótons e nêutrons dá a massa. Tudo bem? Por isso que a massa é diferente. E o Mendeleev, quando fez lá a sua primeira proposta da tabela, ele pensou na ordem crescente de massa. Mas, na maior parte das vezes, a massa cresce com o número atômico. Eles crescem juntos.